Eu sou o Carlos Rauch, sócio-diretor da Sander Training, e convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, acessarem o nosso blog, onde nós temos muitas informações novas, conteúdos inéditos, todos à disposição aí de vocês. Armadilhas dos clientes, vamos lá. Bom, quando a gente está falando em venda, é muito importante a gente entender primeiro como a maioria dos vendedores abordam os seus clientes, seus prospects, né? O que eles fazem? Primeiro, eles fazem contato e tentam agendar as reuniões, tanto presenciais como virtuais, para que possam apresentar as suas empresas, seus produtos e serviços. E a partir dessa apresentação, né, o próximo objetivo é conseguir a oportunidade de entregar uma proposta, né, de fazer uma proposta para que o cliente possa comprar dele. Ou seja, a partir do momento da proposta, o objetivo é o fechamento. Bom, no mundo ideal, uma vez que você apresente a proposta, você vai ter a resposta positiva, sim. Mas no mundo real, não é isso que acontece. Muitas vezes a gente entrega as propostas e não ouve mais falar do cliente. Ele diz que vai pensar, que vai te responder, te dar datas, nunca entra em contato, não atende seus telefonemas, não atende teu WhatsApp, teu e-mail. Ele simplesmente, né, desaparece. E aí o que você faz? Você tenta acompanhar o que está acontecendo, mas infelizmente, em vez de ele achar que é um mero acompanhamento, ele fala que você está perseguindo ele, né? Então, se vocês olharem, né, e se identificarem com esse modelo, é muito importante para a gente explicar como o cliente usa isso a favor dele, para ele controlar o processo, né, e te colocar a serviço dele. O que ele faz quando ele encontra a maioria dos profissionais de vendas, e são muitos, né, centenas todos os dias, ligando para ele para vender algum produto, algum serviço? Ele vai usando um modelinho que funciona e que é muito prático para ele. Até porque, na maioria das vezes, né, quando a gente está falando do cliente, né, o que acontece é que o cliente, em vez de atender os vendedores, no caso, o que eles fazem? Eles se defendem dos vendedores, porque eles querem assumir o controle. O vendedor chega, fica falando um monte de coisa, pedindo um monte de coisa, querendo oferecer a proposta, então ele adota uma postura de defesa, né? E como é que ele faz isso? Ele basicamente, já no começo, ele mente e esconde informações de você, ele esconde o jogo, ele não é transparente, o que aqui entre nós é uma dificuldade, né? A gente tem um cliente que não é transparente com você, fica muito difícil de você encontrar a melhor solução para ele. E o que é pior, depois de ele se esconder, né, e mentir, o que ele faz? Ele começa a pedir um monte de informações para você. Porque você é o especialista, você é o que entende do que você vende, muitas vezes muito mais do que o próprio cliente. Então ele precisa nivelar o jogo. Como é que ele nivela o jogo? Pedindo informação de você e de todos os seus concorrentes, né, para que ele tenha as informações que possa usar elas em benefício próprio, ok? Muito bem, uma vez que ele pede informações, o próximo passo dele é te manter completamente engajado e, digamos assim, envolvido emocionalmente no processo. E como é que ele faz isso? Ele normalmente dá um pouco de esperança, ele dá uma esperança, faz um pequeno elogio, diz que vai analisar, que a proposta é interessante, mas que ele precisa de outras pessoas participando. Ele, na verdade, ele faz com que você tenha um sentimento de que possa ter negócios com ele, para que você continue emocionalmente, né, engajado no processo e esteja disposto a fazer um monte de coisa por ele. E depois, como eu já disse anteriormente, o que ele faz? Ele desaparece, ele foge. Então, vejam bem, grande parte dos nossos problemas que a gente tem nos nossos relacionamentos comerciais está diretamente relacionado com a abordagem, a forma com que a gente aborda o cliente. Porque o cliente já sabe como você vai trabalhar, ele já sabe o que você vai fazer desde o primeiro momento que você liga. E aí ele assume o controle do processo, porque basicamente ele tem muito receio de você estar focado apenas no seu produto, na sua venda e não nos problemas que ele realmente enfrenta. Por isso ele vai se defendendo dessa maneira e, na verdade, ele se defende dessa maneira porque nós treinamos, nós educamos o cliente a agir dessa maneira com ele, certo? Ele pega essas informações e começa a assumir o controle do processo usando essa estratégia que funciona muito bem. Acho que todos vocês reconhecem. Normalmente o cliente tem o controle sobre o processo, mas acima de tudo isso é causado pela forma com que a gente aborda ele. Nós queremos aqui discutir como existem outras formas de a gente engajar com o cliente, né, e tentar nivelar o campo de jogo, onde tanto o cliente quanto a gente somos
temos a mesma importância, né? A gente até na Sander fala da mesma estatura, né, profissional, somos do mesmo nível.